Galera, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje, do dia 5/6, né, com o segundo ano. Nós estamos trabalhando sobre as tensões da América, a parte 1, tá? Então, nós vimos o geralzão sobre essas tensões, trabalhamos algumas questões de alguns países, e agora nós vamos trabalhar só a parte de conflito geopolítico mesmo, tranquilo? Então, nós trabalhamos de início, né, fazendo um geralzão da América do Sul, e agora vamos trabalhar alguns países da América do Sul, né, que acabam se destacando nessa questão desses conflitos, tá? Então, o primeiro que nós vamos trabalhar seria a Colômbia, tá? Que é onde nós tínhamos parado, né, na semana passada. Seria aqui. Pessoal, falar de Colômbia basicamente a gente fala muito sobre narcotráfico. Entendeu? O negócio ali, o que chama atenção, toda a história, né? Ela é em cima de narcotráfico, de tráfico de drogas, são nomes famosos aí, né? De traficantes, né? Que entraram para a história, tipo Pablo Escobar, esses nomes assim, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre essas questões, onde as questões das guerrilhas elas são muito fortes, beleza? Então, trabalhar a Colômbia tem inclusive um documentário na Netflix que eu acho que chamam. O que era, gente? Não sei o que lá do tráfico, os mestres do tráfico, uma coisa assim. Que ele fala do Pablo Escobar, dos irmãos Rodrigues, né? Porque nós temos algumas áreas ali muito renomeadas, né, em relação a isso, tá? Medellín, Cali, Cartagena, né? São cidades, inclusive, que se tornaram mundiais, né, conhecidas mundialmente pela questão do tráfico de drogas, né? O cartel de Cali, cartel de Barranquilla, que hoje é muito forte, o cartel de Medellín, que já foi, né, forte, hoje em dia ele sim, reduziu bastante, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Colômbia e Chile, na América do Sul, são os dois países que são mais aliados dos Estados Unidos, né, em relação a tudo, tá? O Brasil ultimamente se aliou bastante pela questão do Trump e o Bolsonaro serem muito, assim, amiguinhos, né? Se aproximou bastante. Né? Mas em relação a num contexto geral, gente, Colômbia e Chile sempre foram aliados dos Estados Unidos, entendeu? Por que isso? Felipe. Por que isso? Porque pela questão da imposição à Venezuela. A Venezuela, na América do Sul, ela é a grande inimiga, né, dos Estados Unidos, tá? Então, o Chile e a Colômbia, elas apoiam os Estados Unidos nisso aí, tá? Então, seria uma espécie de aliança contra o narcotráfico, tá? Principalmente na Colômbia. Porque vocês sabem que, principalmente aquela guerrilha, que hoje já não é mais, né? A FARC, tem muitos desses soldados da FARC, da guerrilha colombiana, que eles foram escondidos, né, inclusive pelo Chávez, quando o Chávez estava vivo ainda, tá? Então tem toda essa história aí. Não tem nada confirmado não, tá? Inclusive já gerou conflito de invasão de território por conta disso. É o maior exportador que a gente tem, né, no mundo em relação às drogas, tá? Então a Colômbia ela se destaca. O principal comprador, o principal destino dessa droga toda, ela vai para os Estados Unidos, beleza? Então, na América do Sul, nós temos aqui 79% de toda droga que é produzida pela Colômbia. O Peru vem em segundo, com 16%. Lá tinha um grupo terrorista chamado Sendero Luminoso, né? Que hoje ele já não existe mais. Ele foi muito forte na década de 80, de 90, tá? E na Bolívia, 5%. Para o Brasil, gente, grande parte da droga que entra aqui, ela vem da Bolívia e vem do Paraguai, tá? Aqui a nível mundo, tá? Exportação, um grande produtor é a Colômbia, 79% dessas drogas todas aí, tá certo? Esse narcotráfico na Colômbia representa 6 bilhões de dólares por ano, representa 6% do PIB da Colômbia. Com isso, gente, nós temos o poder na mão desses narcotraficantes. E a população, muitas delas, eles protegem esses narcotraficantes. Porque quem gera emprego é o narcotraficante. Eles trabalham para o tráfico de drogas, né? Quem constrói escolas são eles. Quem constrói hospitais são eles também. Aí a população vê eles como se fosse um herói, entendeu? Então é como se estivesse formando um governo paralelo dentro da Colômbia com o narcotráfico, tá? Hoje, 40% do território da Colômbia é ocupado por guerrilhas, né? Que seria a FARC e o Exército de Libertação também, tá? O ELN, certo? Exército de Libertação Nacional. A FARC, gente, hoje ela já não existe mais, mas eles começaram a reaparecer, tá? Mas lá no finalzinho a gente volta, eu volto nesse assunto com vocês. Não adianta muito. Agora passou não. Olha aqui, como é que funciona a coisa, né?
esse aqui é o famoso cartel de Medellín, tá? Do Pablo Escobar. Gente, Pablo Escobar, ele tinha uma fortuna que era maior do que o PIB de muitos países do mundo, entendeu? Era muito grande. A casa dele era uma mansão gigantesca. Ele tinha um zoológico na casa dele, porque o filho dele gostava. Ele andava de buggy ou de triciclo na casa dele, porque era tão grande que não dava para andar a pé, entendeu? Então ele tinha elefante, ele tinha girafa, ele tinha de tudo na casa dele, porque o filho dele queria um zoológico em casa, ele montou esse zoológico para ele, entendeu? O Wellington, Oi. eu vi uma entrevista do filho dele, né, pro Danilo Gentili, né? Ele falou assim que com 11 anos ele já tinha uma coleção de moto, tipo, umas 32 motos. Sim, o pai dele fazia todos os gostos dele. Tudo. Nossa, achei. Não, eles eram tão ousados que ele e o filho dele foram na frente da Casa Branca e tirou a foto na Casa Branca. Meu Deus. Ele era procurado no mundo inteiro e o cara teve a Caraca. ousadia de ir na porta da Casa Branca. E assim, gente, quando você vê a história dele, entendeu? Tem gente que meio que confunde a coisa, né? Isso aqui a gente não está fazendo uma apologia ao narcotráfico, né? Não é isso. Eu tô contando para vocês a história. Uma vez eu falei sobre isso com os meninos da outra escola que eu dou aula, né? Os meninos ficaram doidos, né? Ah, vai virar traficante. Não, a ideia não é essa. Estou te contando como é que funciona a história, né? Até porque o dinheiro que vem fácil vai fácil também, né? Então, se tem uma vida boa fácil, ela vai fácil também. O negócio é trabalhar mesmo e ralar e ter suas coisas, né? Se mexer com isso aqui não vira, não. Mas esse cartel de Medellín ele foi muito forte, tá? Hoje é esse aqui, ó, embaixo, tá vendo? O cartel de Cali, ele continua forte. E tem um outro aqui, que aqui não mostrou a cidade, que tá por aqui, assim, mais ou menos, chama cartel de Barranquilla, tá? Hoje está entre os mais fortes, tá? É o Barranquilla, beleza? Onde você tá vendo aqui verdinho, plantação de coca, tá? Que é para a produção da cocaína, que é o principal produto que eles vendem para os Estados Unidos, né? Onde está em rosa seria a papoula, que é utilizada para a produção da heroína. E onde está esse roxinho aqui seria a plantação de maconha. Então, maconha quase não tem. O negócio mesmo deles lá é a plantação de coca, né? É o mais forte, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da questão das guerrilhas, que é o principal ponto para a gente. Né? Inclusive, gente, para a prova de vocês, eu vou assim, marcar mais ou menos, que ainda não está definido não, tá? Mas Colômbia cai, tá? E eu acho que cai a próxima também, que daí dá para a gente fazer as questões bonitinhas ali, tá? Então seria Colômbia e Venezuela, que é a próxima, tá? Mas por enquanto Colômbia é certo, Venezuela depois eu confirmo com vocês, que a nossa prova ainda é dia 25 ainda, tem um tempinho aí para a gente marcar, certo? Então aqui nós temos a presença das guerrilhas, essas guerrilhas, né, elas são de esquerda. Antes de eu continuar aqui, gente, só fazer uma coisa, antes que eu esqueça, tá aqui a lista de porque senão depois tem que fazer chamada e se esquecer. Lista de presença. Hoje é 5/6, né? Ó, vai lá no bate-papo e coloca o nome de vocês agora aí, tá? Que daí fica salvo, depois eu vou e preencho lá no diário. Então a presença das guerrilhas ali é muito forte, né? Essas guerrilhas são tidas como guerrilhas de esquerda. Mas por quê? Ela teve uma influência muito forte da Revolução Cubana, né? Porque ali fica muito próximo a Cuba, né? Então Fidel Castro, ele tem toda a coisa de ser um grande líder da região, né? Como estava muito próximo, acaba que influencia também essas guerrilhas na Colômbia, tá? Só que aí que vem a parte, assim, que muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Essa guerrilha de esquerda, no início, era financiada pela União Soviética, entendeu? Então, na Colômbia, tinha uma certa influência soviética por lá também. Então, do mesmo jeito que a gente teve essa influência, né, nos países da América Central, nessa parte do extremo norte da América do Sul também. Então, ela surge na década de 60, essas guerrilhas, né, onde a FARC e a ELN ela vai se destacar, mas elas ficam muito ativas na década de 80, tá? Então, começa com muitos conflitos com o governo, muita gente morreu, muita gente mesmo morreu. Nós tivemos muito ali prática de sequestros, né? A FARC, principalmente, a forma como ela consegue dinheiro, né, para manter o terrorismo, conseguia, né? Era por meio de sequestros. Eles tinham milhares de pessoas sequestradas ao mesmo tempo, entendeu? E essas pessoas ficavam lá 20, 30 anos sequestradas, né? Então, às vezes a pessoa era sequestrada com filho bebê, voltava, já era até avô, entendeu? Quando voltava, tá? E essas pessoas sequestradas, gente, elas ficaram no meio da floresta.
Então não ficava preso mais. Então ela ficava até livre, porque se ela tentasse fugir, ela ia morrer no meio da floresta ali, porque ela é floresta amazônica também, né? A Amazônia colombiana. Então as pessoas nem tentavam fugir. Então ela vivia como se fosse lá da Farc, né? E esperava que ia dar da vida dela. Não tinha muita coisa que fazer não, tá? Então ela surge como sendo um movimento de esquerda, de luta política, só que de repente a coisa começa a mudar. Ó, começam a cobrar pedágio dos traficantes de drogas na área em que eles controlam. Então, ou seja, tinha que pagar para poder produzir a droga ali, tá? Para a Farc. Era dinheiro que estava entrando também para a guerrilha, tá? E aí eles começaram a trabalhar também junto com eles. De repente, toda aquela parte de transporte de drogas, né? Parte da venda da droga e da proteção que é dada, do transporte ali relacionado às rodovias, aos aeroportos, né? Das áreas que eles tinham controle, era a Farc que tinha essa ligação com o narcotraficante, tá? Peraí que já vai, porque... Aqui fala um pouquinho sobre a Farc, tá? Farc é Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse nome mudou hoje, tá? Porque a Farc, gente, ela foi dissolvida em 2016 na Acordo de Paz, que foi feito lá do líder da Farc com o presidente da Colômbia, tá? Então antes chamava Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Agora chama Forças Comuns Alternativas Revolucionárias, tá? Ou Força Alternativa Revolucionária do Comum. Tá certo? Tem os dois nomes aí. Eu vou passar um videozinho para vocês, vocês vão ver que ele fala das duas formas aqui. Beleza? Então, ela foi fundada em 1964. Na época, eles tinham 15 mil homens. Então, eram 15 mil pessoas fazendo sequestros e dominando o território, né? Chegou a 40% de todo o território colombiano, né? Em 1980, ele perde aquele cunho socialista. Então, aquela coisa do povo, de não sei o quê. Na verdade, ali a guerrilha ela estava já se articulando com o narcotráfico a partir da década de 80. Então, por isso que ela muda esse cunho socialista dela, né? Passa a ser mais para anarquista, né? Então, eles faziam toda a proteção da plantação de drogas na Colômbia, né? Tinha um plano de ocupação do território, tanto que eles chegaram a ocupar 40% do território, né? Formando uma espécie de subgoverno, né? Dentro do território colombiano. Na Colômbia, gente, a economia deles formal é o café, cafeicultura, né? Que compõe o PIB. Mas o tráfico de drogas ele é muitas vezes superior ao que é produzido pelo café. Que a economia formal deles seria o café e informal seria o tráfico de drogas. Então, os sequestros ali foram em torno de 8 mil, tá? Que eles fizeram. Isso tudo para poder conseguir dinheiro, para poder fazer a manutenção, né? Da guerrilha que eles estavam fazendo contra o governo, tá? A dissolução foi em 2016, no Acordo de Paz, que acabou que a Farc, que seria um grupo de guerrilha, virou um partido político. Então, hoje ele é um partido político, tá? Mudou. Então, a Farc hoje é Força Alternativa Revolucionária do Comum, beleza? Só que tem um detalhe, né? Então, a Farc parou de atuar em 2016. Então, nós temos aí 4 anos já, né? Que a Farc não existe mais enquanto milícia, né? Passa a ser um partido. Inclusive, eles estão com 8 senadores, né? Que foram eleitos na Colômbia. Então eles estão bem fortes, né? Só que agora começa uma revolta de dissidentes. Isso foi no ano passado, tá? São mais ou menos em torno de uns 9 meses atrás que teve essa revolta desses dissidentes. O que seria isso? Segundo eles, a Farc não estaria cumprindo com os acordos que eles fizeram ali, né, para manter a paz, e por isso eles iam voltar com a guerrilha, né? Só que são alguns dissidentes, tá? Não tem uns 15 mil homens mais não, são alguns, não chega nem a 1.000 pessoas ainda. Se isso vai aumentar ou não, a gente tem que esperar, né? Para ver o que é que vai virar isso aí, tá? Deixa eu ver aqui. Vou interromper o compartilhamento, gente. Não, aliás, deixa eu pôr aqui primeiro ver se vai pegar, né? Porque tem hora que esses links dá problema, vocês sabem, né? Mas eu vou interromper aqui e vou compartilhar lá no vídeo para vocês escutarem. Parece que vai. Pessoal, não esquece da lista de presença, tá? Líderes da antiga guerrilha Farc começaram a prestar contas hoje no tribunal em Bogotá. Eles vão responder por 6 mil crimes cometidos em meio século de conflito armado. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, já foram a maior guerrilha do país e a mais antiga da América Latina. Hoje, a antiga guerrilha é um partido político de esquerda com a mesma sigla, mas outro nome, Força Alternativa Revolucionária do Comum.
7.000 rebeldes aceitaram entregar as armas depois de assinarem um histórico acordo de paz com o presidente Juan Manuel Santos. O pacto de 2016 garantiu a eles lugares no Congresso e anistia, mas não para os graves crimes cometidos durante meio século de guerra, entre eles sequestros extorsivos, desaparecimento de pessoas e homicídios. O acordo criou a Jurisdição Especial para a Paz, um tribunal que julgará e condenará guerrilheiros e também militares. As penas para quem confessar os crimes variam de 5 a 8 anos. Hoje, os juízes ouviram 32 líderes das Farc, 6 deles são parlamentares. O mais conhecido do grupo é Rodrigo Londonho, conhecido como Timochenko. O acordo de paz, especialmente a criação deste tribunal, foi duramente questionado pelos partidos de direita da Colômbia, que acabam de eleger o sucessor de Santos. O presidente eleito, Iván Duque, disse que quer rever partes do pacto. Ele tomará posse em agosto. Aí viram? Então a Farc, né, tão conhecida, né? E tem muita gente que não sabe disso, tá? Que ela foi dissolvida. Ela já não existe mais do jeito que existia antes, tá? Que ela começou de novo, mas do jeito que era antes, ela não é mais. Beleza? Vamos voltar lá. Tem a revolta do Ocidente que eu falei para vocês, né? Deixa eu colocar ele aqui também de novo. Peraí. O governo da Colômbia rompeu o acordo de paz e promete retomada da luta armada. Repórter Matheus Meirelles. O governo da Colômbia promete reação ao retorno de parte das Farc para a luta armada. Nesta quinta-feira, o ex-número 2 da guerrilha, Iván Márquez, divulgou o vídeo em que anuncia uma nova etapa do confronto. Segundo ele, houve uma traição do Estado ao acordo de paz assinado em 2016 com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Anunciamos ao mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Iván Márquez foi um dos principais negociadores do acordo de 2016 e chegou a ser eleito senador, mas perdeu o mandato ao não ir tomar posse. Em resposta, o presidente da Colômbia, Iván Duque, afirmou que enviará uma equipe especial do Exército para combater os dissidentes da guerrilha. He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano. O antecessor de Iván Duque, Juan Manuel Santos, foi quem assinou o acordo de paz. O ex-comandante das Farc, Rodrigo Londonho, que chegou ao pacto com o governo colombiano em 2016, pediu desculpas aos cidadãos e à comunidade internacional. Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante. No es hora de vacilaciones. La guerra no puede ser el destino de este país. Seguiremos aquí, dispuestos a darlo todo por la paz e la justiça social. Atualmente, Londonho preside o partido Força Comum Alternativa Revolucionária, que surgiu a partir da dissolução das Farc e conquistou 10 cadeiras no Congresso. Segundo o alto comissário para a paz do governo colombiano, Miguel Ceballos, há indícios de envolvimento chavista. Para ele, está claro que a ditadura de Nicolás Maduro está apoiando o grupo armado. That Maduro's dictatorship, this regime, is supporting this group. Ceballos acredita que ex-membros das Farc e do Exército de Libertação Nacional estejam escondidos em território venezuelano. A preocupação do governo é que os dissidentes se unam a guerrilheiros de grupos menores. A estimativa é que cerca de 2.000 ex-combatentes não tenham sido incorporados no processo de desmobilização das Farc e de retomada da paz na Colômbia. Bom, gente, então vocês viram aí, né? Então seria um dos grandes motivos, né, disso poder estar acontecendo, porque nem todos eles estavam vinculados à questão ali da dissolução, né, que aconteceu da Farc, né, que virou um partido político, tá?
Então, as pessoas disseram que não estaria cumprindo com o que foi acordado, então por isso eles iam voltar com a guerrilha, voltar com os atentados terroristas, com sequestro e tudo mais. Beleza? Se você ganha a eleição e não ir lá no dia, você perde o mandato? Perde. Perde porque você não assumiu, né? Você tem um prazo para poder fazer isso. É igual, não sei se você viu na televisão, falando dos vereadores de Uberlândia, que acho que quase todo mundo foi caçado, né, por desvio de verbas aí, um tal de verba indenizatória aí. E aí vem o suplente. Aí você tem o prazo lá, você tem 5 dias para assumir, porque como ele foi um caso extraordinário, né, não tem um tempo maior, 5 dias. Se não aparecer, chama o segundo suplente, chama o terceiro suplente, ele vai passando para frente. Você perde a vaga por não ter comparecido. Tipo assim, perdeu por WO, entendeu? Funciona assim. Entendi. Então, além da FARC, tem a ELN, que é o Exército de Libertação Nacional. Esse aqui, gente, ainda está atuante, tá? Ele não foi dissolvido, igual aconteceu com a FARC, não. Ele está lá. Só que ele é muito menor, entendeu? Ele surgiu com 5 mil homens, hoje tem 2.300. O outro tinha 15 mil homens, né? Era muita gente, tá? Foi fundado em 1967, ela continua ali. De vez em quando ela aparece na mídia, está invadindo algumas aldeias, matando povo, tomando armamentos de pessoas de alguns lugares, de vez em quando ela aparece. E o mais fraco que a gente nem ouve falar sobre ela é o Movimento Revolucionário 19 de Abril, o M19. Foi fundado em 1970 e foi desmantelado em 89, né? Então por isso que a gente não ouve falar sobre ela, né? Até mesmo nos livros eles não comentam muito sobre a M19, não. Foi muito fraca, né? Agora forte mesmo é a FARC, em segundo a ELN, que é mais ou menos. Aí tem um trechinho de um vídeo aqui, gente, que ele é recente da ELN, mas eu acho que não vai dar tempo. Quer ver? Vai até 9h40. Aí falta 3 minutos. Mas assim, na semana que vem, antes de eu continuar no próximo slide, me lembra de mostrar esse vídeo da ELN aqui para vocês. Beleza? Gente, alguma pergunta do que a gente viu hoje? Wellington, você Oi? enviou esses slides, né, no grupo? Não, ainda não. Esse aqui ainda não. Eu mandei o anterior, né? Aquele que falava do geralzão, desses conflitos. Esse aqui ainda não. Eu vou mandar ele para vocês, é porque eu estou terminando de organizar ele e acho que faltam 1 ou 2 países ainda. Eu quero fazer ele todo e mandar ele inteiro, entendeu? Ah, entendi, então. Eu vou mandar ele para vocês. Então tá bom, gente. Até semana que vem. Abração. Até mais, hein? Tchau.